vocês realmente estão interessados, estão prestando atenção, estão com a gente aqui. A cadeira tem 7 módulos. O conteúdo da CPA, ela tem 7 módulos. Ela vai ser dividida em algumas aulas, como, por exemplo, essa primeira aula é do Sistema Financeiro Nacional. Ela vai ser dividida em 2 partes. Por quê? Para eu poder me aprofundar um pouco mais no conteúdo, para vocês entenderem um pouco melhor, porque cai bastante questões do Sistema Financeiro Nacional na prova. Um outro ponto que eu gostaria de fazer. Essa cadeira, ela está sendo reestruturada. No semestre anterior, ela era uma cadeira voltada para a CEA. A CEA é especialista em investimentos. Por que ela foi reestruturada? Porque as próprias certificações da Anbima sofreram já uma reestruturação. Agora não vai mais existir CPA 10, CPA 20, CEA. Elas foram reestruturadas, vão ser outros tipos de prova. Então, por isso, a gente também passou por essa reestruturação para acompanhar o mercado. E a gente viu que não fazia mais sentido manter a estrutura da cadeira CEA e com o nome dela também. Dessa forma, por isso, certificações Anbima. Eu esqueci de perguntar para vocês se o intuito de vocês é se certificar ou só buscar conhecimento do mercado financeiro, mas a cadeira que a gente vai ter nesse semestre, ela vai ser tanto voltada para a CPA 10 como para a CPA 20, e no final da cadeira eu vou dar um intensivinho assim sobre investimentos para quem quer se aventurar e fazer também a nova versão da CEA, tá bem? Como vai funcionar a avaliação? A cada final de aula, eu vou preparar um Kahoot, que é algo bem dinâmico, assim, não é algo difícil, é só para eu realmente entender se o que eu trouxe para a aula fez sentido para vocês e se vocês entenderam, porque eu também estou aprendendo, então eu quero que o que eu diga faça sentido. São perguntas bem tranquilas que eu passei durante a aula. Para quem não está aqui, já vou deixar aqui, claro, porque eles vão ver também na gravação, além de assistir a aula que vai ser disponibilizada um dia depois do dia da aula, no caso amanhã, eu também vou disponibilizar um questionário que eu vou fazer à mão, específico para questões dos temas que eu passei durante a aula, assim, para ver se realmente a pessoa entendeu, para ser justo com vocês que estão aqui, que estão sentados olhando para a câmera e se dedicando, sabe? Então, a penúltima aula, ela vai ser um simulado da prova da CPA 10 e eu vou fazer junto com vocês. E a última aula em si, ela é uma prova, como se fosse tirar a certificação da CPA, para ver se realmente vocês aproveitaram o conteúdo, para ver se vocês entenderam. Não vai ser o bicho de 7 cabeças, não é para ser algo maçante, mas é para fazer sentido e para vocês adquirirem conhecimento aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tem? Pode. A minha dúvida é em relação a essas siglas, porque na verdade eu não conheço nada de mercado financeiro assim. E aí, se nessa cadeira vocês vão explicar bem o que significa e para que serve cada coisa. Claro, bem tranquilo, vou explicar sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Vou até trazer para vocês como. Por exemplo, só trazendo um remember assim. Hoje, as certificações Anbima são constituídas como CPA 10, CPA 20 e CEA. A CPA 10 ela é muito parecida com a CPA 20, mas ela é mais voltada para o varejo. O que quer dizer? Varejo, baixa renda, ou atuar na pessoa jurídica. A CPA 20 ela é mais para comercializar produtos de alta renda, como, por exemplo, fazer aplicações, comercializar produtos para alta renda. E a CEA é especialista em investimento. Tu é o cara do investimento se tu tem a CEA, sabe? Além de todo um conteúdo que tu vai ter que estudar e se dedicar para entender e para passar na CEA, ela te dá todo um preparo, assim. É bem difícil passar na CEA, tô tentando, mas, enfim, é mais voltada para isso. E o que mudou? Agora não vai mais existir CPA 10, CPA 20, agora vai ser CPA. Aí tu tem que tirar CPA, e aí depois, por exemplo, vai ter a CR, deixa eu ver certinho aqui, CPROI, que digamos que é a substituição da CEA. CPROI é para voltada para investimentos.
E a CPROR é voltada para relacionamento, como se fosse a CPA 20, sabe? Para alta renda, para comercializar produtos e tudo mais. Vai fazer sentido ao longo das aulas, tá? Não precisem se assustar. Enfim, alguém tem alguma dúvida? Não? Tá bem. Eu vou começar a compartilhar o material e podem me interromper a qualquer momento, caso tenha alguma dúvida, para a gente conversar sobre. Alguém pode me confirmar se está aparecendo? Para mim só tá uma tela escura. Tá cinza. Ainda não. Aí agora Agora sim. foi. Obrigada. Bom, esse primeiro módulo vai ser sobre o Sistema Financeiro Nacional. O que é o Sistema Financeiro Nacional? Deixa eu diminuir isso aqui que tá... Aí. O que é o Sistema Financeiro Nacional? É onde atuam os órgãos de forma simultânea, tanto as instituições financeiras, os órgãos normativos, os órgãos executivos, as operadoras, e além também, entre tudo isso, eles trabalham com normas e regras. O intuito disso tudo é garantir que as transações financeiras possam ter segurança, transparência e agilidade. Por exemplo, deixa eu ver se é o próximo slide. Sim, é aqui. Eu queria ter trazido uma coisa para desenhar, mas eu sou meio tiazona para tecnologia, então eu vou tentar explicar com as mãos mesmo aqui. Como é que funciona o Sistema Financeiro Nacional? Qual é a base do Sistema Financeiro Nacional para ele funcionar? Existe o agente deficitário, déficit, que precisa de algo. O agente deficitário ele é o tomador de crédito. E existe o agente superavitário, que ele tem dinheiro. O que o superavitário faz? Ele coloca em aplicações, ele investe para ter rentabilidade no dinheiro dele, né? E o que o deficitário faz? O deficitário, ele quer tomar crédito, ele vai até o banco porque ele precisa de dinheiro e ele está disposto a pagar juros. Aí como é que funciona? Aqui é o superavitário e aqui é o deficitário. E eu aqui no meio sou o banco. Eu negocio com o superavitário, por exemplo, seu João. Seu João veio aqui no meu banco e quer aplicar 100 mil. E eu negocio com ele a rentabilidade de 100% do CDI, por exemplo. O seu João vai receber uns juros por ter deixado o dinheiro comigo. Eu, como recebi esse dinheiro do seu João, eu tenho a obrigatoriedade de emprestar do outro lado. Conforme eu passar das aulas, vocês vão entender essa dinâmica de, tipo assim, o banco, no final do dia, ele tem que fechar no 0 a 0. Tudo que ele recebeu, ele tem que emprestar. Então, o banco recebeu os 100 mil do seu João. E ele vai emprestar 100 mil para a Dona Maria. Mas ele não vai cobrar 100 mil da Dona Maria, porque tem o risco dela não pagar e também o banco precisa colocar ali os juros dos serviços dele, né? Do pessoal de trabalho, da estrutura da agência, né? Então, tudo está aqui. Então, o banco cobra tanto de juros da Dona Maria. Ok. Dona Maria pagou esse empréstimo. Aí, por exemplo, digamos, hipoteticamente, para vocês entenderem, para ver se faz sentido. O banco cobrou 8% de juros da Dona Maria. Mas ele prometeu 4% de juros para o seu João. Ou seja, ele cobrou 8% da Dona Maria e ele tem que pagar 4%. O banco fica com lucro de 4%. E isso é chamado o spread bancário, que está aqui embaixo. Espero que tenham entendido dessa maneira bem simples assim, mas a estrutura básica do banco, como ele funciona, o motivo dele funcionar é essa intermediação. Vai ser sempre uma intermediação entre um superavitário e um deficitário. O banco não funciona somente com superavitários, ele precisa emprestar desse lado.
como, por exemplo, eu não lembro qual foi a notícia que saiu esses dias, de um banco que estava com a carteira de imobiliário bloqueada. O que quer dizer isso? Carteira de imobiliário bloqueada. Foi lá o seu João e aplicou 100 mil na LCI. Depois eu vou explicar para vocês, mas a LCI é uma letra de crédito imobiliário. Ou seja, o banco recebeu 100 mil de empréstimo de aplicação no imobiliário. O banco é obrigado a emprestar 100 mil para alguém que quer financiar uma casa. Imobiliário para imobiliário, sempre assim. Mas ele não conseguiu emprestar desse lado. Aí ele teve a carteira de imobiliário bloqueada. Porque sempre assim, no final do dia ele precisa estar um 0 a 0. Ele recebeu, ele tem que emprestar. Ele recebeu, sempre assim. Então, o intuito do Sistema Financeiro Nacional é facilitar a intermediação entre os agentes deficitário e superavitário. E aqui nesse textinho explica bem para vocês. Eu vou trazer mais de uma maneira mais didática, né? Mas bem como diz no textinho, existem 2 tipos de indivíduos que vão até uma instituição financeira. Os agentes deficitários, pessoas que precisam de dinheiro por meio de empréstimos, e os agentes superavitários, pessoas que têm dinheiro em excesso e desejam investir em capital que renda mais para ele. Com o valor investido pelo agente superavitário, o banco empresta ao cliente deficitário, ganhando na diferença entre as taxas de investimento e empréstimo. Aquele que o banco cobrou 8% da Dona Maria e vai devolver 4% do seu João. 8 menos 4, 4. O banco lucrou com 4%, que é chamado de spread bancário, é a receita do banco. E também gerenciamento de recursos, compete ao Sistema Financeiro Nacional, que se trata quando o dinheiro sai da conta do pagador em direção à conta da concessionária do recebedor. Essa parte de gerenciamento de recursos a gente vai ver mais em sistema de pagamento brasileiro, que explica essa parte de compensação, vou lá e pago a conta de luz no banco, o que acontece, sabe? Enfim, aqui é mais uma passada de mão por cima. E aqui, trazendo um pouco sobre a hierarquia do Sistema Financeiro Nacional. Existem os órgãos normativos, os órgãos executores e os órgãos operadores. Órgãos normativos, eles são responsáveis por aconselhar os órgãos executores e definir as metas para que os mesmos cumpram. No próximo slide, vocês vão entender bem o papel de cada um. Mas órgãos normativos, eles fazem normativos, aconselham normas, eles não botam a mão na massa, normativos. Órgãos executores, executar é uma ação, eles fazem, não são normativos, são executores. São responsáveis por executar as regras e medidas do Sistema Financeiro Nacional. E os operadores? São instituições financeiras no geral, profissionais do sistema financeiro, que estão sujeitos à supervisão dos órgãos executores, sejam essas instituições oficiais ou não. Os operadores nada mais são que os bancos, ou agentes de intermediação, corretoras e tudo mais. Que também vai ter um tópico para falar somente das sociedades corretoras. E aqui, eu adoro esse mapinha, porque desde que comecei a estudar para CPA, há 1000 anos atrás, ele faz muito sentido para mim. Então, o material vai estar disponível para vocês também, tá, pessoal? Mas, trazendo aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Um conselho, aconselhar. Ele é um órgão normativo. Ele somente aconselha, esse é o papel dele, assim, estou aconselhando, estou criando um normativo para você. Aí o Bacen, Banco Central do Brasil, que é um órgão executor, ele recebe o normativo da CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, e ele executa. Por exemplo, não sei se vocês já viram em algum banco, alguma coisa assim, tipo assim, eu vou te denunciar para o Bacen, eu vou denunciar esse banco para o Bacen. Porque o Bacen vai lá, investiga e fecha o banco quando vê, sabe? O Bacen é quem fiscaliza, quem executa. CMN, normativo. CMN, Conselho Monetário Nacional, aconselha. E o Bacen, todo mundo conhece o Bacen, ele é bem famoso e jus ao papel que ele faz aqui no Brasil. Ele é um órgão bem poderoso, digamos assim, e ele fiscaliza. Eu vou trazer depois ali no próximo slide mais do papel dele, mas ele fiscaliza instituições
e cumpre com o que a CMN, que é a superior a ele, definiu. Então, a CMN define, o Bacen executa e ele pratica ali nas instituições financeiras. O Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mesma coisa da CMN. Sempre que vocês verem a palavra conselho, é um órgão normativo. Assim, pega de praxe, órgão normativo. E ele, na estrutura hierárquica, ele é superior à Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Vai ter um módulo somente para falar sobre previdência, que cai bastante previdência na CPA. Mas é bem tranquilo também previdência. Que é sobre a previdência complementar, por exemplo, os fundos de pensão. Por exemplo, quem trabalha nos Correios, eles têm o próprio fundo de pensão deles, eles contribuem para os próprios fundos, para se aposentar no próprio fundo. Deixa eu até anotei aqui o número aqui das... para trazer de exemplo para vocês. Aqui, ó, a Previ, ela é uma previdência somente para funcionários do Banco do Brasil. Ao longo dos anos que eles forem colaboradores do Banco do Brasil, eles vão contribuindo para a Previ. Também tem a Petros, que é uma previdência complementar dos funcionários da Petrobras. Enfim, a Previc, ela regulamenta esses fundos de pensão, famosamente conhecido como fundos de pensão. E tem a CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Também é um órgão normativo que tem o intuito de aconselhar e criar normativos para daí a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, executar. Como é que a SUSEP executa? Tem tanto, por exemplo, essas seguradoras que tem, eu não lembro o nome agora, mas tem HDMI, tem vários tipos de seguradoras. A SUSEP, ela regulamenta essas seguradoras, para ver se elas estão de acordo, se elas estão cumprindo o papel delas, se elas estão sendo éticas, digamos assim. Pessoal, só vou ligar a luz aqui que... Alguém tem alguma dúvida? Estou indo muito rápido. Pode falar. E, Nadisca, eu vi aqui que esses nomes, assim, superintendência, conselho, essas categorizações têm em outras áreas, assim, de organização do Brasil até. E a minha pergunta é se essa estrutura, ela muda à medida que os governos mudam, ou ela é mais fixa e não muda, só com uma lei, assim, mais difícil de alterar? Como que é? É uma ótima pergunta, inclusive tem até um tópico no próximo slide sobre isso, sobre o governo. É uma estrutura fixa que não sofre alteração na mudança de governo, porque se tratam de autarquias federais. E eu vou explicar um pouquinho mais o que é uma autarquia federal. Mas podem, digamos assim, eu prefiro que aprendam, mas podem decorar que não vai mudar sobre isso. A única alteração que teve, para não mentir, na mudança de governo foi porque antes tinha o Ministério da Economia, uma coisa assim, e agora é o Ministério da Fazenda, né? Mudou de novo. A única coisa que alterou, mas sempre vai ser anunciado e tudo mais. Mas existe, digamos, uma chance de quando alterar o governo essa estrutura mudar, ou não existe essa chance? Olha, acredito, não tem como mudar, foi somente alteração da nomenclatura do Ministério da Fazenda mesmo, assim, algo bem detalhe, assim, sabe? Detalhe mesmo. O resto mantém, tudo igual. Gabriel? O Ministério da Fazenda seria o que regulamentaria os conselhos. Eu vou, no próximo slide, eu vou trazer sobre eles. Os conselhos, eles são formados por presidente e diretores, que são escolhidos pelo presidente da República. Já vou trazer para vocês aqui, só um minutinho. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo no sistema financeiro nacional. Sempre vai cair alguma coisa parecida na prova sobre a CMN. Ele é o órgão máximo, ele é o pai de todos, assim. E ele é formado por 3 membros: o ministro da Fazenda,
que no governo Bolsonaro tinha uma outra nomenclatura do ministro da Fazenda, ministro da Economia e Desenvolvimento, uma coisa assim. Não me recordo bem. O ministro da Fazenda, que vai ocupar o cargo de presidente da CMN, o ministro do Estado, do Planejamento e Orçamento, e o presidente do Bacen. São esses 3 cargos. Anotem, cai na prova. E o CMN ele é responsável por várias coisas, dentre elas, conduzir o sistema financeiro nacional por meio de normativos, CMN, Conselho Normativos. Ele disciplina o crédito em todas as suas formas e propicia o aperfeiçoamento das instituições, para sempre buscar melhorar a experiência do usuário, a estrutura, o processo operacional e tudo mais. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O que quer dizer? Transformar ativo em dinheiro, liquidez, transformar ativo em dinheiro, e solvência, cumprir com os compromissos financeiros. Por exemplo, se o banco assume um compromisso, para ele não quebrar da noite para o dia e não cumprir com as obrigações financeiras dele. A CMN está aí para regulamentar tudo. E definir a forma de recolhimento compulsório. Esse é um tópico que eu também vou trazer nas próximas aulas. O que é o recolhimento compulsório? Por exemplo, vai ali o Gabriel, vai depositar 100 mil no Banco do Brasil. Dos 100 mil que o Banco do Brasil recebeu, 25% é recolhido para o Sistema Financeiro Nacional, que é o recolhimento compulsório. Não fica esse dinheiro, digamos, disponível para o Banco do Brasil. Ele é recolhido. 25% dos depósitos compulsórios são recolhidos pelo Bacen e pela CMN. De lei, assim, tá na lei. Importante saber também, pessoal. E, às vezes, tem alguma alteração, eles aprovam alguma alteração do recolhimento compulsório, e isso também é muito impactado pela política. Por exemplo, no momento que a gente está agora, a gente quer controlar o governo quer controlar a inflação, né? Tudo está interligado. Como que controla a inflação? Tirando o dinheiro da rua. Então, eles aumentam o depósito compulsório para ter essa medida contracionista da economia. E, enfim, tá tudo interligado. Alguém tem alguma dúvida? Não. No fim, o CMN não estaria ao lado do Conselho Nacional, tanto de Previdência Complementar quanto de Seguros Privativos, mas ele estaria acima deles. Na parte hierárquica, eles estão um do lado do outro. Mas tu vê que cada um regulamenta a sua categoria, né? A CMN tem o da Previdência Complementar e tem o da Previdência Aberta, que é o órgão que regulamenta a SUSEP. Cada um tem a sua categoria, mas do Sistema Financeiro Nacional, bancário, mercado financeiro, é o CMN. Sempre que perguntarem órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, nem te atenta aos demais, CMN. Agora indo para o Bacen, que sempre cai Bacen, sempre todo mundo fala no Bacen, o Bacen executa um papel assim primordial no Brasil. Ele é uma autarquia federal, ou seja, ele tem autonomia e poder para se redigir, digamos assim. Ele é constituído por 9 membros, sendo um presidente e 8 diretores. Quem escolhe esses cargos é o presidente da República, onde o mandato desses membros é de 4 anos, não coincidentes com os do presidente da República. Isso é uma medida que alterou recentemente, no ano passado. E é muito importante, que vai cair pega-ratão quem for fazer prova, e também é muito importante saber. O que quer dizer não coincidentes? Se não me engano, isso aqui mudou no governo Bolsonaro. Por exemplo, o governo Bolsonaro estava na metade do governo dele, no 2º ano de mandato. E aí ele foi lá e ele indicou o presidente e os 8 diretores. E aí, 2 anos depois, teve o governo Lula. Mas o mandato do Bacen é de 4 anos. Esse mandato de 4 anos começou na metade do governo do Bolsonaro. E ele vai usar a mais metade do governo Lula, que daí determina os 4 anos. No 2º ano de mandato do governo Lula, quando acabar o período dessa diretoria, o Lula indica novamente mais 9 membros
que vão trabalhar durante o restante dos 2 anos de mandato dele e mais 2 anos do próximo presidente. Não sei se ficou claro. Vai ser sempre intercalando o período de mandato do presidente da República. Sempre. Justamente para evitar conflito de interesse e, enfim, e demais coisas. Se trata de uma autarquia federal de natureza especial, com personalidade jurídica. O que quer dizer? Ela é uma instituição independente, com autonomia econômica e exerce um poder sobre si mesma. É responsável também, principalmente, por manter a inflação sob controle. Isso aqui é uma coisa muito importante também. Como assim? Quem define a meta de inflação é o Copom. O Copom se reúne a cada 40... Eu vou trazer também sobre o Copom na próxima aula, mas só trazendo uma parte introdutória para vocês. O Copom se reúne a cada 45 dias para definir a nova meta da inflação. Eles se reuniram agora há pouco e a Selic subiu para 14,25, se eu não me engano, não acompanhei mais. E eles já estão programados para a próxima reunião subir de novo, sabe? É muito importante acompanhar isso também, para ter uma noção de como está o mercado. Definida a taxa, cabe ao Bacen atuar para que seja mantido de acordo com essa taxa. Então, o Bacen também trabalha para manter a inflação sob controle com base na decisão do Copom. Alguma dúvida? O próximo slide. E aqui sempre cai também. Isso aqui é de praxe. Principais funções do Bacen: emitir papel moeda. Ele decide quando ele vai emitir papel moeda. Autoriza e fiscaliza o funcionamento das instituições financeiras. Vai lá o Lucas e o Miguel. Quero abrir um banco. Podem abrir um banco, desde que tenha aprovação do Bacen. Claro, tem todo um procedimento, né? Muito moroso, mas é o Bacen que determina se tu pode abrir o banco ou não, e também determina se tu vai fechar o banco ou não. Concede e estabelece condições para o funcionamento das instituições financeiras. Ele está sempre fiscalizando para ver se eles estão de acordo com Pacto de Ética, PLD. Então, que PLD é uma coisa muito importante no momento atual, que também vou trazer um momento somente para PLD. Realiza política cambial, compra e venda de moedas, ter o controle de crédito e capitais estrangeiros, ser depositário de reservas de ouro e realizar o controle das reservas internacionais. Isso aqui dá para anotar e ir decorando, porque sempre cai alguma coisa parecida. Agora, falando um pouco sobre a Comissão de Valores Mobiliários. É uma comissão vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não é subordinada a ele. A CVM também é uma autarquia. Ela fiscaliza a Bolsa de Valores, Bacen, instituições financeiras, CVM, Bolsa de Valores. Sendo formada por um presidente e 4 diretores escolhidos pelo próprio presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. A CVM fiscaliza todos os valores mobiliários do Brasil, mas afinal, o que são valores mobiliários? São títulos do mercado de capitais que necessitam de ofertas públicas, IPO. O que quer dizer isso? IPO é a oferta pública inicial, quando uma empresa abre o capital. O que não é título imobiliário? Título mobiliário. CDB, LCI, LCA e RDB, que são títulos emitidos por instituições financeiras. Ademais, são valores mobiliários. Não sei se ficou claro, mas vou dar mais uma... O papel da CVM é garantir que o investidor esteja seguro e esteja atuando num local transparente, para ver se, por exemplo, as empresas não estão fazendo insider trading, que também vai ter um momento da aula para falar sobre isso. Insider trading é informação privilegiada, para ver se as empresas estão emitindo títulos da maneira correta. Então, a Comissão de Valores Mobiliários vem para proteger o investidor com transparência e segurança para investir. As empresas vão lá, abrem o capital, o intuito de abrir capital, né? Além de captar, tem outras funções, mas uma das principais é captar recursos, né, para a empresa. Então, a CVM fiscaliza para ver se as empresas estão abrindo capital da maneira correta, para ver se está tudo certinho, se não estão fraudando balanços, por exemplo, sabe? Ela tem um papel primordial no mercado financeiro. E
CDB, LCI, LCA, RDB são títulos emitidos por bancos. Por isso não são consideradas valores imobiliários. Funções da CVM, dentre outras. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. Quando a gente fala sobre estimular a formação de poupança, não é a poupança produto, poupança, igual a gente via do Sicredi poupança, não. É o ato de poupar, de guardar dinheiro, de investir. Proteger os investidores de valores mobiliários contra emissões irregulares, atos ilegais por parte dos responsáveis na administração e controle de companhias abertas, que são as SAs. A CVM também pode pedir para investigar, intimar, suspender, proibir, punir, dentre outras. Eu vou passando porque eu não achei que ia demorar tanto. A CVM tem poderes para suspender cargo, para inabilitar, para cassar autorização e suspender negociação de títulos. Além disso, ela pode emitir advertência. Essas punições que o Bacen também pode fazer, tá, gente? Pode multar em até 50 milhões, o dobro da emissão do título, por exemplo, o investidor comprou um título de 100 mil e ele foi emitido de uma maneira irregular, eles podem cobrar de multa até o dobro desse título. Aí, por exemplo, o investidor foi vítima de insider trading. Quem forneceu a informação privilegiada ou a empresa responsável, eles podem multar em 3 vezes o montante da vantagem obtida com essa informação privilegiada. E passando um pouquinho sobre a Superintendência de Seguros Privados, ela é composta por um superintendente e 4 diretores. A SUSEP atua como órgão executor, bem parecido com o Bacen, só que dos seguros privados, tendo como principal função fiscalizar sociedades seguradoras de capitalização e entidades de previdência aberta, SUSEP, previdência aberta. E resseguradoras, que de uma maneira bem rústica falando, empresas que fazem seguros para seguradoras. Outras funções da SUSEP também incluem autorizar a constituição e organização, funcionamento, entre outras operações das sociedades seguradoras. Eu quero abrir uma seguradora de carro. Ok, eu posso abrir, mas tem todo um procedimento também e eu preciso de autorização da SUSEP. Aqui eu peço desculpas pelo erro de português, Previc é com C. Superintendência Nacional de Previdência Complementar, composta por um superintendente e 4 diretores. É responsável por fiscalizar a Previdência Complementar fechada no Brasil. Ela também é uma autarquia federal de natureza especial, tendo patrimônio próprio. A Previdência Complementar fechada é diferente da aberta. PGBL, VGBL, vocês vão entender muito bem, eu vou falar muito sobre ele nas próximas aulas, porque cai bastante sobre isso. Mas a Previc, que é a Previdência Complementar fechada, Previc, ela é dos fundos de pensão, da Previ, que é do Banco do Brasil. O Santander também tem uma previdência complementar fechada. O próprio Sicob, que é onde eu trabalho, tem uma previdência complementar fechada também, que é para os próprios funcionários do Sicob, a gente contribui mensal. Enfim. E aqui trazendo um pouco sobre o papel das instituições financeiras, elas são também eu vou trazer um pouco sobre o banco comercial, mas vai ter uma aula destinada também a banco comercial, bancos múltiplos. Bancos comerciais são públicos ou privados, cujo principal objetivo é oferecer recursos necessários para financiar a curto e médio prazo. Comércio, a indústria, as empresas e prestadoras de serviços. O que é o banco comercial? O banco comercial é uma carteira do banco. Por exemplo, quando a gente pensa num banco, Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil, a gente consegue abrir uma conta corrente lá, a gente consegue aplicar dinheiro lá, a gente consegue financiar uma casa lá, a gente consegue financiar um veículo. Cada item dessas opções de serviço, porque aplicação, financiamento de casa, conta corrente, tudo são serviços. Cada serviço corresponde a uma carteira. Como assim? A carteira comercial, para um banco poder receber depósito à vista, eu ir lá no caixa do banco e depositar dinheiro na minha conta, ele tem que ter a carteira comercial, obrigatoriamente.
Não se preocupem que eu vou trazer de uma maneira mais aprofundada uma aula daqui a um tempo. Para um banco poder receber depósitos à vista, como diz aqui, ó, essas instituições podem fornecer conta corrente, talão de cheque e depósito à vista. Para depósito à vista, obrigatoriamente, o banco tem que ter carteira comercial. Principais funções: captar recursos através do depósito à vista, captação de recursos através de depósito a prazo, CDB, abertura de crédito simples, como cartão de crédito, e bancos de investimentos. O que é isso? Que nada mais é que carteira de investimento. Vamos ver se eu consigo trazer de uma maneira mais clara. Para não existir, tipo assim, eu tenho a minha conta corrente, que é onde eu faço Pix e tudo mais, no banco X, porque o banco X é um banco comercial. Mas eu quero financiar a minha casa. Mas aí o banco imobiliário é outro banco, é o banco Y. Para não ter que abrir conta em cada banco, digamos assim, se juntou um banco só e ele tem vários CNPJs. Isso é de verdade, ele tem vários CNPJs. Cada CNPJ corresponde a uma carteira. A carteira tem o banco e tem os CNPJs. Tem o CNPJ da carteira comercial, tem o CNPJ da carteira de investimento, tem o CNPJ da carteira de crédito imobiliário, e assim vai. Tem um nicho de opções para um banco ser completo. Um banco, e esse banco completo, ele é denominado banco múltiplo. E banco de investimentos, que é uma carteira de investimentos, são instituições privadas responsáveis por fomentar os investimentos de médio e longo prazo. Mas vocês devem pensar, como assim um banco de investimentos? Um exemplo claro de banco de investimentos é a C6 Bank. Ela é um banco de investimentos. Só que se tu abrir a tua conta na C6, tu não consegue ir lá depositar, vou ali depositar R$100. Não, porque ela é um banco de investimento. E o banco de investimento, ele não pode captar depósito à vista, somente a prazo, através de CDB, através de RDB. Então, é isso, de uma maneira bem sucinta falando. E o banco de investimento pode ser tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. E nessa observação, não podem emitir talão de cheques, é porque também eles não são banco comercial para captar depósitos à vista e emitir talão de cheque. Dentre suas funções principais, captam recursos através de depósitos a prazo. Eu não posso ir lá depositar, dinheirinho no C6, através de aplicação. Administram fundos de investimento, que são recursos de terceiros, e realizam abertura de capital, IPO. Por exemplo, vai uma empresa e eles querem abrir o capital. A carteira de investimentos também auxilia nisso. E distribuem valores imobiliários. E aí, eu introduzi um pouco antes, mas bancos múltiplos são instituições financeiras que precisam ter, no mínimo, uma carteira de banco comercial ou uma carteira de banco de investimento. Podem ser as duas. Como assim? Para um banco ser considerado múltiplo, ele pode ter várias carteiras. Mas para ele ser considerado múltiplo, ou ele tem que ter a carteira comercial, que é aquela que capta depósito à vista, que é aquela que tem a conta corrente, comercial, conta corrente. Ou banco de investimentos, que é onde consegue captar depósito somente a prazo, através de aplicação. Então, eu posso ter carteira de crédito, carteira imobiliário, vários tipos de carteira e não ser considerado um banco múltiplo, porque eu não tenho a carteira comercial e nem a de investimentos. Mas, se eu quiser ser um banco múltiplo, tendo somente a carteira comercial é o suficiente. É uma ótima pergunta, Gabriel. Posso pesquisar para ti. Nunca trabalhei com a XP e também não acompanho ela para te dar essa resposta, mas posso pesquisar para ti e trazer a resposta no grupo. Eu pergunto isso porque, por exemplo, a Rico é da XP. E na Rico tu tem a opção de ter tanto uma conta corrente quanto uma conta de investimentos. Então, se eles têm a opção de conta corrente, que é a captação de depósito à vista, eles já podem ser considerados bancos múltiplos. E como ele também capta depósito a prazo, porque eles trabalham com aplicação, investimento, eles podem sim ser considerados banco múltiplo. E não somente um banco comercial. Se ele tivesse somente a carteira comercial de captar depósito à vista, ele seria somente um banco comercial.
Mas se ele tem mais de uma carteira, ele pode ser considerado banco múltiplo. Não sei se ficou claro, mas ótima pergunta. Agora, deixa eu voltar. E aqui também trazendo sobre o banco múltiplo, ele pode operar devidamente. Para o banco múltiplo poder operar devidamente, é necessário que ele tenha um CNPJ para cada carteira. Carteira comercial, um CNPJ, carteira de investimentos, um CNPJ, carteira de crédito imobiliário, outro CNPJ. Mas para publicar balanços patrimoniais, ele pode apenas usar o CNPJ do banco, aqui em cima. Ele pode publicar um balanço com todas as carteiras. A carteira de desenvolvimento só poderá ser operada por banco público. Eu até trouxe uma anotação, porque eu não lembrava dessa carteira. Muito bom ter revisto as. É uma carteira de banco, é uma carteira que financia projetos e desenvolvimentos de forma econômica e social, mas ela somente é disponível para bancos públicos, instituições privadas, Sicredi, Santander não possuem essa carteira de desenvolvimento. E é isso, pessoal. Sugestão para estudo. Reforçando aqui. O que eu trago aqui é uma maneira superficial, assim, uma passada de lápis nos conteúdos, como se fosse um norte para vocês. Cabe a vocês somente o desempenho e o esforço de correr atrás e se aprofundar nos estudos, tá bem? Assim como qualquer outro cursinho, eu fiz Lucas Silva, eu fiz Top Invest para estudar, e eu assisti as aulas, mas eu só aprendi quando eu sentei a bunda na cadeira e me debulhei na frente dos livros. Segundo tópico sugerido, lavagem de dinheiro, isso? Eu adoro PLD. Eu trabalho todo dia com PLD. E cai muito PLD. Então, não se preocupem que vai ter um tópico bem bonitinho, bem estruturado, falando sobre PLD, as normas, tudo certinho, porque cai bastante PLD nas provas também, tá? Tá, mas como que faz? Como assim? Como que faz a lavagem de dinheiro? A parte boa? Eu não vou ensinar, né? Isso eu não posso, não posso. Mas consta, né, no estudo da lavagem de dinheiro, as fases da etapa da lavagem de dinheiro, né? A informação eu passo, agora o que tu for fazer com ela não é minha responsabilidade, tá? A gente vai trazer sobre o COAF também, que é o órgão que a gente comunica quando há suspeita de lavagem de dinheiro. Só trazendo um pouco por cima, veio o Gabriel aqui, depositou 60 mil. Mas o Gabriel tem declarado que ele recebe um salário mínimo. Onde é que saiu esses 50 mil? Eu sou obrigada a comunicar o COAF sobre essa movimentação suspeita. Isso de praxe, assim. Da Ambima, né? Porque também cai na prova o que é a Ambima, o intuito da Ambima na sociedade. A SG e ESG cai pouco, mas eu vou trazer também. E crimes contra o mercado financeiro, que é tipo insider trading, front running, que também vai ser mais para a parte final do conteúdo, depois que vocês têm uma base, assim, do sistema financeiro nacional. Então, gente, sendo bem rapidinho aqui, para não segurar muito vocês, eu queria muito fazer a dinâmica do Kahoot, espero que tenham baixado, mas se não baixaram, tem disponível também para fazer online, pelo Safari ou pelo Google, e eu vou compartilhar com vocês. São perguntas bem básicas, assim, só para ver se vocês pegaram um pouco de como é que foi a aula, e, enfim, eu vou estar acompanhando quem puder acessar. Não é difícil, é rapidinho. Peço que coloquem os nomes de vocês, também é importante. Conseguiram acessar, pessoal?
podem começar já fazendo o Kahoot, e quem finalizou já pode ir saindo daí. Eu mandei o link lá no grupo do WhatsApp. Mas eu vou mandar aqui o PIN também para quem... 093 630 73. Aos demais, conseguiram acesso? Que no momento tem somente 12. Fico aqui à disposição para quem não conseguiu acessar, para quem está com algum problema. Estou acompanhando o ranking aqui ao vivo. Temos um pódio entre Bernardo e Camille. Que orgulho! A Maureen está em primeiro lugar, gabaritou o Kahoot. Parabéns, Maureen. Prof, onde é que tu vai disponibilizar os slides? Eu posso encaminhar no final da aula no grupo ali para vocês irem acompanhando e estudando depois, tá? E passando para avisar também, a gente passou um pouquinho da hora, peço desculpas, pessoal. O link da gravação vai ficar disponível amanhã, e juntamente com o questionário para o pessoal que não conseguiu estar presente hoje. O Guilherme, ele está presente? Conseguiu tirar um print do pessoal que estava aqui? Sim, já tirei. Tá bem, então. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, podem chamar eu ou o Guilherme. Vou pesquisar sobre a XP também para te dar uma resposta, Gabriel. E fiquem à vontade para questionar. Se vocês estão questionando, quer dizer que está fazendo sentido e vocês estão entendendo. Então, fiquem à vontade para questionar, tirem dúvidas, eu estou aqui para vocês, tá bem? Boa semana para todo mundo e fiquem com Deus. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, pessoal.